O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja celebra no dia de hoje a grande solenidade de São João Batista. É um dos poucos santos em que, depois de Jesus Cristo, a igreja faz questão de celebrar não somente o martírio, mas também o seu nascimento. Hoje, em específico, nós celebramos exatamente a sua natividade. Isto porque, ao contrário do que pensam por aí e ensinam muitas vezes nas escolas, querendo denegrir a festa que nós fazemos de São João, quando a igreja celebra o martírio de alguém, ela está agradecendo ao nosso Senhor pelo nascimento daquela pessoa para o céu, seja através do martírio, seja através de uma oferta de vida que se dá na constância dos atos ao longo da própria história. Mas hoje, especificamente, nós quisemos, por essa liturgia, lançar o nosso olhar sobre o nascimento deste profeta, exatamente para enfatizar a sua ligação com a pessoa de Jesus Cristo. Claro, todos os santos, todos aqueles que se ofertaram pelo Evangelho, todos aqueles, inclusive os profetas, que têm alguma ligação com a pessoa do Pai, com a força da palavra de Deus, devem ser celebrados com alegria e têm um elo e um vínculo muito forte com nosso Senhor. Mas João, além de ter um vínculo sanguíneo com Jesus, é aquele que as Sagradas Escrituras nos apresenta como precursor, como aquele que preparou a vinda do Senhor, aquele que endireitou os caminhos, aquele que com a sua palavra e com a sua pregação endireitou as veredas para que passasse a mensagem do Filho do Homem que viria. Em João Batista, nós encontramos a figura da coragem de dizer que o Filho do Homem estava próximo. No Antigo Testamento, nós encontramos muitos profetas que anunciam a vinda do Messias. Encontramos em Isaías, anunciando inclusive o lugar do nascimento do menino que viria como descendente da casa de Davi para salvar Israel e o seu povo. Encontramos em Jeremias e em tantos outros figuras proféticas, anúncios fortes da vinda de Jesus, daquele que viria para salvar o povo da escravidão do pecado. João Batista, o último dos profetas, no entanto, exatamente por ser aquele que mais se aproximou do Messias, anunciou a necessidade de conversão e de preparação do próprio coração, porque era iminente a vinda de Jesus. E de fato, meus irmãos, ao vir o Senhor,
disse João Batista: eu, como profeta, não sou digno sequer de desamarrar as sandálias deste homem. Por ele, os homens foram batizados com água para a conversão, mas por Jesus, os homens foram batizados no fogo e no Espírito, para que entendessem que a sua conversão não dependia apenas do seu esforço pessoal, mas da ação do Espírito em seus corações, que mantinha viva a ação e o desejo de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, o testemunho de São João Batista é muito relevante para o nosso tempo pela seguinte razão: nós precisamos, como ele, anunciar para todo o povo a iminência do reino de Deus. Se existe em João Batista algo que precisa ser imitado por nós de uma maneira fervorosa, é exatamente esse anúncio da iminência do reino de Deus. João anunciou a primeira vinda de Jesus como um profeta, de que ele viria para salvar a casa de Israel. Nós precisamos participar do mesmo ministério de João Batista, no anúncio da segunda vinda de Jesus para a salvação do novo Israel de Deus, que é esse povo que aqui está. Eu estava ali na cadeira presidencial, olhando para esta igreja e pensando, é muito forte aquilo que vou dizer, que muitas vezes a igreja deu um tiro no pé. Tão importante era a festa de São João Batista, que a igreja quis celebrar com toda a alegria e solenidade a natividade deste santo. Começou então a inserir dentro das nossas festas um espírito de alegria, de celebração. Ontem, aqueles que estavam aqui em Jacobina, pelos 4 cantos da cidade nós escutávamos fogos. Se nós andássemos pelas ruas, encontrávamos por aí fogueiras que, em tese, servem para homenagear a São João Batista. Mas na festa litúrgica nós encontramos apenas, como costumamos dizer por aí, a rebarba dessa solenidade. Porque todos estão ressaqueados, porque beberam, porque festejaram, porque dançaram muito forró, mas não assumiram em absoluto a mensagem de conversão que dá ênfase ao testemunho de João Batista. Nós, os poucos que estamos aqui, na única missa que há nesta cidade pela manhã, somos talvez aqueles que, chamados por Deus, precisam corresponder a esta missão de anunciar que o reino de Deus está próximo, de dizer que, embora legítimas todas as expressões de alegria, elas não se bastam a si mesmas, se não estiverem acompanhadas de um espírito que está feliz porque está unido a Deus, de um espírito que celebra com alegria porque está intimamente configurado à pessoa de Jesus, como esteve o espírito de João. Certamente, este profeta que viveu naquele tempo seria muito mais violento no anúncio desta verdade. Nós, tomados por respeito humano e por aquilo que o nosso tempo nos ensinou, somos um pouco mais tímidos. Isso não deve ser um empecilho, deve ser, ao contrário, superado por nós como uma via de, através da nossa sensibilidade, conquistarmos a todos para Jesus Cristo. E, meus irmãos, nesse sentido, como nos diz o testemunho de João, que se preparou no deserto, comendo gafanhotos, vestindo-se de pele de animais, para, preparando o seu coração, poder anunciar e o seu anúncio ser fecundo. Nós não precisamos comer gafanhotos, não precisamos estar no deserto, não precisamos nos vestir de pele de animal, mas precisamos nos unir a Jesus na oração, para termos sabedoria, entendimento e, a partir destes, fecundidade no anúncio do Evangelho. Peçamos, pois,
a São João Batista, a quem se escutou tantos vivas ao longo deste mês de junho, que ele nos ajude, sobretudo, a celebrar com alegria o seu nascimento, e é importante que procedamos deste modo, mas a celebrar, sobretudo, com a conversão do nosso coração, para anunciar aquele que virá, uma vida inteiramente de Deus. Hoje, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a viver este dia, pensando neste, que ofereceu a sua vida para prefigurar a imagem de Jesus Cristo, endireitando os seus caminhos, e também para nos ensinar, e é sobre isso que queremos meditar ao longo deste domingo, a endireitar as veredas com a nossa conduta, com a nossa oração e com a nossa evangelização, os caminhos do Senhor. Amém.